Saudações, você de casa, seja bem-vindo mais uma vez às nossas prosas edificantes sobre o Livro dos Espíritos. Voltamos com as perguntas, hoje vamos falar sobre a 124 a 127. Este é o meu livro, esta é a minha edição. Tudo bem, Reinaldo? Tudo bem, Renato? A minha edição ela é digital, então não consigo mostrar aqui. Perfeito, vamos lá. Vamos lá. Bom, a gente está agora na questão número 124 e nós vamos ler então hoje da 124 a 127. A 124 ela está na segunda parte, né? Fala do mundo espírita ou mundo dos espíritos. No capítulo 1 ela diz o seguinte, sobre a progressão dos espíritos. Pois que há espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem absoluto e outros o do mal absoluto, deve haver, sem dúvida, graduações entre esses dois extremos, não? O espírito responde assim: sim, certamente, e os que se acham nos graus intermediários constituem a maioria. Eu vou dar uma temperadinha com as palavras de Miramês aqui. Ele comenta assim: a dualidade na Terra ela é necessária para o equilíbrio. O que achamos de bem e mal é uma luta que se trava de forma que o vencedor é sempre o bem. Nós somos feitos por Deus, que é todo amor, e não pode acontecer que alguns espíritos, desde sua origem, se entreguem ao mal, ou seja, que fique sempre no mal, né? Ele fala: se existe alguém que está se demorando nos caminhos difíceis, espera e ore por ele, porque não existe órfão ante a paternidade de Deus. Bonito, né? Pois é. E Deus, se Deus, né, conforme o próprio livro dos Espíritos comenta, é a fonte primária de tudo, e nós nascemos a partir dele, não tem como ser diferente, né? Então, muitas vezes, nós quando saímos do todo, nos desconectamos para virar uma consciência individual, com seu livre-arbítrio, é muitas vezes aí que tomamos algumas decisões, vamos dizer assim, equivocadas, que acabam nos desviando dessa frequência, dessa onda maior que é o universo, que é Deus, né? Então, temos que, por meio das nossas decisões e do nosso livre-arbítrio, voltar a sintonizar as frequências que estão relacionadas à lei universal, né? E uma das principais diretrizes da lei universal é justamente o bem coletivo acima do bem individual. Mas ainda muitas vezes nós priorizamos o nosso bem individual, o nosso interesse próprio ao bem coletivo. E aí ficamos dissonantes, né, com essa onda maior que é a onda do universo. O que me conforta nessa prosa, né, sobre espíritos bons e maus é saber que todos aqueles que estão nos graus mais avançados já estiveram nos nossos sapatos, né? Todos eles já passaram pelo que estamos passando. Eu acredito que a densidade da prova é a mesma para todos. Esse é meu ver de um Deus justo, né? E para mim não faz sentido pensar que se somos filho da luz, nós vamos ficar eternamente nas trevas. Para mim, isso não me entra, mano. Acho que tem a ver com a pergunta de número 126 que vamos estudar, mas a gente ainda está no 125, e ela fala o seguinte, né? O Kardec pergunta: os espíritos que enveredam pela senda do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? Como você estava falando, todos chegam, né? Eu acho que é a mesma curiosidade dele lá, né? Será que todo mundo vai para o mesmo lugar? E o espírito responde: sim, mas as eternidades lhes serão mais longas. E aí o próprio Allan Kardec comenta, né? Por estas palavras, as eternidades, se deve entender a ideia
que os espíritos inferiores fazem da perpetuidade de seus sofrimentos, cujo termo não lhes é dado ver. Ideia que revive todas as vezes que sucumbem numa prova, né? Ou seja, revivem aquela mesma situação, aquela mesma prova, aquele mesmo sofrimento, né? E continua tendo as mesmas atitudes até que uma hora cansa e aprende, né? O Meramês comenta assim: aquele que se demora no mal, ele simplesmente se demora no aprendizado. Não obstante, quando ele se conscientiza do bem como sendo o fator principal da vida, ele gasta menos tempo no aprendizado, ou seja, ele parece ser teimoso, né? Ele começa a fazer questão de se virar, de tomar como uma bússola o norte, né? O bem. E ele comenta um negócio que é interessante, que eu lembrei do filme Soul, da Disney. Tem uma cena... Você assistiu? Sim. Tem uma cena que os espíritos eles ficam tão culpados que eles acabam criando uma carapaça em volta deles, né? E aqui ele faz um comentário assim: não há mal nenhum que perturbe a fisiologia da alma. Pode, por certo modo, desarmonizar seus corpos, mas nunca alterar a sua constituição. Olha que legal. De certa forma, é uma representação das camadas densas que vão envolvendo a essência primária, né, a luz, Deus que nós somos, né, por meio das nossas decisões que são contrárias àquela vibração de luz. Né? E ao mesmo tempo é uma imagem muito interessante, porque assim como eu refleti na questão anterior, a camada densa por fora da luz nada mais significa, né, uma imagem de você individualizar algo que faz parte do todo. Não estou falando aqui, obviamente, que devemos ser uma coisa só e todos pensarem igual, né? Não é essa ideia. Nós continuaremos como consciências individuais ainda durante muito, muito, muito tempo, né? Nem sei se chegaremos a ser uma consciência coletiva novamente. Mas o fato é que quando nós fazemos o bem ao próximo, quando nós doamos um alimento, quando nós cuidamos de alguém, quando nós fazemos um carinho no cachorro, nós nos sentimos muito bem internamente. E ao mesmo tempo nós estamos fazendo algo para o outro e não para nós mesmos. Ou seja, na camada consciencial nós continuamos como um indivíduo, mas na camada energética, quando nós fazemos o bem ao outro, estamos fazendo a nós mesmos. Olha que legal que você comentou, porque o Miramês ele comenta assim: depois que os olhos do espírito se abrem para o bem, a consciência se firma naquilo que pode se chamar a vontade de Deus. É questão de tempo para se despertar da realidade. Cada criatura salva a si mesma pelo conhecimento da verdade que já existe dentro de todos nós, sendo Cristo o nosso modelo. É questão de tempo, ou seja, até uma parte que ele fala, né, a nota de rodapé sobre a eternidade. O que é esse pequeno sofrimento que estamos passando, de uma encarnação, sei lá, de 70 anos, 80 anos, quando olhando na linha do tempo de uma eternidade, isso não é nada. É questão de tempo para a gente virar espírito de luz. É verdade. Estamos fadados ao sucesso, olha só. E o tempo ele é muito relativo, né? Porque o tempo, de certa forma, é uma coisa da Terra, né? Quando você ouve e escuta espíritos mais evoluídos, vocês dormem, né? Não. Eles estão lá, ou seja... Mas espera aí, será que o tempo está passando para eles? Ou eles têm a paciência de esperar aqueles que estão encarnados viverem o tempo, né? Tempo é uma discussão muito interessante também. Mas o que eu acho que a lição que a gente pode tirar é assim, bom, vamos pressupor que o tempo não existe, né? Quando é que a gente vai resolver levar a frequência? Porque senão vai ficar naquilo lá. Muito bom. A próxima questão, a 126, ela fala o seguinte: chegados ao grau supremo da perfeição,
Os espíritos que andaram pelo caminho do mal, aos olhos de Deus, têm menos mérito do que os outros? E aí a resposta do espírito é: Deus olha de igual maneira para os que se transviaram e para os outros, e a todos ama com o mesmo coração. Aqueles são chamados maus, porque sucumbiram. Antes não eram mais do que simples espírito. O que o Miramês comenta dessa Eu estava questão? tentando analisar exatamente isso. Ele fala assim, o animal, ele faz uma analogia, não é bem uma analogia, mas ele menciona bem a biologia aqui. O animal primitivo, ele é movido pelo instinto, que é matar para viver. As lutas são constantes em todos os reinos da natureza. Mas depois que a alma desse animal se desliga dos reinos grosseiros, leva somente os instintos consigo. Depois que ele recebe a razão iluminada, ele escolhe para o bem. A alma que ama o bem é simplesmente só mais velha que nós. Porque nós somos todos criados em tempos diferentes, né? Não é que todos os filhos de Deus foram criados ao mesmo tempo. Então, esses que estão em graus mais evolutivos estão lá porque são mais velhos, né? E uma vez que conheceu o bem, não tem como voltar atrás, não tem como ir para o mal. Então, É, verdade. Você comentando isso, eu tava pensando aqui, né, na discussão anterior sobre o tempo. Mas, se o universo, né, a ciência diz que o universo ele está em constante expansão. E até quando nós falamos com alguns médiums, né, e perguntamos para os espíritos sobre os universos, muitas vezes muitos espíritos também não conhecem a mecânica, né, total do universo, mas todos têm um consenso ali de que o universo está em expansão constante, né? O espírito acho que da mesma forma, né? Tem espíritos que estão se expandindo há mais tempo e por isso tem uma consciência mais expandida do todo, e tem espíritos que são criados depois e que estão ainda em determinada fase de expansão, né? E é bem, bem interessante esse comentário dele mesmo. aqui ele fala assim, o espírito, quando recebe a razão do mundo espiritual, ele é instruído em todas as modalidades, antes de receber o corpo físico pela primeira vez, sobre a noção do bem e do mal. Se ele mistura essas forças do bem e do mal, é simplesmente por falta de experiência que o tempo vai lhe conferir, que o tempo vai fazer o trabalho, né? Se regredirmos a memória de um espírito angélico, ou seja, se a gente pegar esse espírito angélico e voltar lá atrás, antes dele ser angélico, ele já viveu neste ou outros mundos, justamente para a formação do seu próprio caráter. Você mencionou, né, sobre a escala do tempo ser diferente neste mundo e nos outros mundos. Vai saber se eles não passaram por mundos que nem tem escala de tempo, né? Exatamente. E para a gente hoje é muito difícil abstrair o tempo, né? O tempo e o espaço também, né? Porque nós vivemos dentro de um espaço 3D aqui, vamos dizer assim, né? A gente ainda olha o 4D, né? O pessoal, a quarta dimensão, a quinta dimensão. A gente ainda tem nesse momento agora de encarnados com o véu do esquecimento e tudo mais, algumas limitações. Ao mesmo tempo, né, como tudo existe para um motivo, nos dá a oportunidade de focar naquilo que importa mesmo, né, que é o nosso crescimento moral. E intelectual também, né, que eu acho que é o que fala a questão 127, fala assim, olha, tem um pouco a ver com o que você estava falando, né, Renato, da instrução dos espíritos. Os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais? E a resposta é: são criados iguais, porém, não sabendo de onde vem, preciso é que o livre-arbítrio siga o seu curso. Eles progridem mais ou menos rapidamente em inteligência como em moralidade. E aí o Allan Kardec complementa, né, com o comentário dele.
Os espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem, nem por isso são os espíritos perfeitos. Não têm, é certo, maus pendores, mas precisam adquirir a experiência e os conhecimentos indispensáveis para alcançar a perfeição. Podemos compará-los a crianças que, seja qual for a bondade de seus instintos naturais, necessitam de se desenvolver e esclarecer e que não passam, sem transição, da infância à madureza. Simplesmente, assim como há homens que são bons e outros que são maus desde a infância, também há espíritos que são bons ou maus desde a origem, com a diferença capital de que a criança tem instintos já inteiramente formados, enquanto que o espírito, ao formar-se, não é nem bom e nem mau. Tem todas as tendências e toma uma ou outra direção por efeito do seu livre-arbítrio. Que legal. Aqui o Miramês ele volta à biologia dizendo assim: o livre-arbítrio não existe no início. A alma ela é orientada pelo meio ambiente, que força de todos os tipos e induzem o espírito para todos os lados a passar por experiências e começar os seus rumos. As responsabilidades são de acordo com o que aprendeu. Quem está acima deve ajudar quem está abaixo. Esta é a lei da cooperação. E quem está abaixo ajuda inconscientemente quem se encontra mais acima, que é o que a gente comentou lá atrás sobre os instintos, né? As bactérias, por exemplo, eles não têm senso de bem ou mal, eles simplesmente vivem, mas nesse viver, agindo pelo instinto, eles acabam contribuindo para todos os reinos, vamos dizer assim. E aqui ele comenta assim: Deus nos oferece todas as ferramentas que precisamos, mas cada um assimila o que aprendeu. O mal, com certeza, cairá no esquecimento, por não haver mais necessidade da lição. Nenhum espírito sobe sem esforço, dor ou sacrifício. Já pensou quando a gente chegar nessa fase de que a gente não ter que lidar mais com o mal, né? Já entrou no esquecimento porque já não tem mais necessidade de aprender nada? Que maravilha que deve ser! Acho que muita gente pensa nisso, né? Eu penso nisso muito, assim, putz, como é que será que é ser um espírito evoluído, né? Ao mesmo tempo, quando eu era criança, eu pensava, como é que será que é trabalhar? Né? Eu ia para a escola e eu ficava pensando assim, né? Putz, como é que será que é ser adulto, né? E a verdade é que a maturidade, né? Eu ia falar adulteza, mas eu acho que essa palavra não existe. Mas a maturidade, ela vem com os seus prós, mas também com os seus desafios, né? É muito comum a gente ouvir aquela criança falar assim, muito comum aqui. Porque quando eu for quando eu for grande, né? Quando eu for adulto, eu vou comer todos os doces que eu quiser, né? Adoraria. Porque você não deixa, né? Fala para a mãe, para o pai, enfim, para quem cria, né? Porque você não deixa eu comer. Então, quando eu for adulto, né? Que eu morar na minha casa, eu vou comer tudo que eu quiser. E de fato alguns fazem. Mas quais as consequências para a saúde dele, né? Como aquilo reverbera na vida dele. E na vida dos outros também, né? Exatamente, na vida dos outros, né? Tem aquela velha comparação das palavras liberdade versus libertinagem, né? Uma coisa é você ter a liberdade consciente, livre-arbítrio consciente, capaz de tomar decisões maduras que vão colaborar para o todo, né? Vão te ajudar e ajudar ao meio. Ao passo que você tomar decisões por meio do seu livre-arbítrio, né, que são prejudiciais a você e ao meio, naturalmente vão levar ao sofrimento. Né? Ao sofrimento emocional, ao sofrimento físico. E pela sabedoria universal, nós sabemos que são simplesmente para-choques que não nos deixam
nos perder mais do que aquilo que já estamos nos perdendo, né? São simplesmente alertas para falar assim, olha, você está indo pelo lugar errado aí, né? Você ainda é criança, quer comer todo o chocolate que você quer? Tá bom, come, mas tem consequências. Olha só as consequências aqui. Né? Quanto mais se... Como é que é aquele ditado? Quanto mais se dá, mais se é cobrado, alguma coisa assim. Quanto mais sabedoria se tem, mais responsabilidade, né? Que você falou. Esse livre-arbítrio vai se alinhando aos desejos de Deus, né? Exatamente. E você de casa tem o livre-arbítrio. Deixar o seu like. Ou dislike, não tem problema. O importante é curtir. O importante é deixar seu comentário, compartilhar. Não haja por instintos. Haja deliberadamente compartilhando com seus familiares. Espero que vocês tenham gostado dessa prosa. Deixe aqui no comentário a sua opinião. E até a próxima, se Deus quiser. Obrigado, Reinaldo, mais uma vez. Até a próxima. Obrigado, Renato. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.